Oi, gente linda, a paz do Senhor. Nossa internet está com problema. Tivemos no primeiro vídeo uma interrupção. Vamos interceder para que não haja de novo nenhum problema com a internet. Quem for chegando, vai dando o seu oizinho aí para a gente começar essa live. Mais um presente diário das nossas sextas-feiras. Tudo bem, gente? Quem for chegando vai dando um sinalzinho para a gente poder iniciar essa live. Gente linda, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Vamos interceder aí para que a internet não caia de novo, para a gente poder gravar essa live, a live dessa sexta-feira. Pessoal, eu vou falando algumas coisas importantes aqui, enquanto o pessoal vai entrando, vai deixando seu oizinho, vai deixando sua manifestação. Gente, tem pessoas pedindo a nossa intercessão, tem pessoas clamando pelo socorro de Deus. São irmãos que estão passando por um momento de aflição na América. Quem tem amigos que moram ou estão nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, sabem o que está acontecendo lá, né? Eu não assisto televisão, eu não sei se está passando notícias sobre o furacão Irma, mas pelas redes sociais a gente tem visto algumas postagens importantes do que está acontecendo na costa dos Estados Unidos, e muitos irmãos estão pedindo socorro, pedindo que a gente interceda para que o furacão não chegue na Flórida, porque esse furacão Irma já destruiu algumas ilhas, já passou pelo Caribe, e vamos orar hoje por eles. Vamos orar para que esse furacão se dissipe no Oceano Atlântico. Sejam bem-vindas, Loreci. Deus abençoe poderosamente a sua vida também. Chica, seja bem-vinda. Lúcia, seja bem-vinda. Gente linda, vamos deixando o seu oi. Eu quero mandar beijo para quem entrar na live. Eu quero lembrar vocês que esse vídeo depois é compartilhado no YouTube, no canal Cibele Pacheco. Vocês podem conferir lá, ou compartilhar o vídeo mais tarde com quem vocês querem que escute uma mensagem de Deus. A gente vai meditar na palavra hoje e com certeza Deus vai falar com você. Deus tem se feito presente nos nossos vídeos. Hoje foi um dia, como eu posso dizer, marcante. A gente esteve numa despedida, mas é uma despedida que, para nós que conhecemos a Deus, é um até logo, é um momento de honrarias. O Senhor aprove levar uma serva do Senhor, uma guerreira que agora descansa no Senhor, a irmã Almeri. Eu quero deixar aqui os meus sentimentos, a minha gratidão à família Herman, que hoje está enlutada com a partida da irmã Almeri, esposa do pastor João Maria Herman. E foi um momento
muito marcante na vida de todos que tiveram ali. Então hoje foi uma sexta-feira um pouco triste, um pouco difícil, mas nós estamos aqui para render graças ao nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, e aprove a Ele recolher, né, a sua serva, a sua filha, e que nós todos possamos, assim como ela, cumprir com a nossa carreira, né, encerrar nossa carreira com fé aqui na terra. E para isso nós estamos aqui nessa noite, para meditar na palavra de Deus, para aprender mais da palavra de Deus, para buscar cumprir, para buscar viver a palavra de Deus com mais intensidade, com mais responsabilidade, para que os nossos dias aqui sejam dias úteis, sejam dias frutíferos na presença de Deus, para que o nosso último dia aqui na terra seja um dia marcante, que as pessoas realmente lembrem da nossa vida de uma forma exemplar, que nós possamos deixar um legado. A irmã Almeri deixou um legado, ela é um exemplo para todos que a conheceram. E é por isso que a gente está aqui hoje, queridos, para falar da palavra de Deus e para buscar vivermos honrosamente na terra. Eu vou ler com você uma passagem que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, e os versículos do 5 ao 15. A palavra de hoje, ela usa uma referência a respeito do dia de ontem, que foi 7 de setembro. Ontem o Brasil celebrou, como todos os anos tem feito no mês de setembro, celebrar a proclamação, né? A proclamação da República. E nesse dia 7 de setembro, a frase mais lembrada foi a frase que Dom Pedro I declarou, né? É uma frase célebre que Dom Pedro I disse no dia da proclamação. Ele deixou essa frase bem famosa: independência ou morte. A mensagem de hoje do presente diário é: independência é morte. Vamos entender o que quer dizer isso? Independência é morte? Então, sem demora, eu vou ler com você essa passagem bíblica que está em 1 Samuel, capítulo 13, os versículos do 5 ao 15, que dizem assim. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar junto comigo. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gigal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto
Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-me Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Boa noite, irmã Adesilva, seja bem-vinda. Que bom que você está conosco. Eu acho tão interessante que na hora que a gente lê a palavra, um monte de gente sai da live, né? As pessoas não gostam de ouvir a palavra. Que pena, não? Porque o que acrescenta a nossa fé é ouvir a palavra de Deus. Pois bem, queridos que estão comigo, essa palavra diz respeito a um momento crucial na vida de Saul. Nesse momento havia um combinado entre o rei Saul, que Samuel chegaria para apresentar um holocausto ao Senhor. E eles tinham um acordo. Samuel tinha combinado que levaria 7 dias, mas Samuel não conseguiu chegar nesse prazo e se atrasou um pouco. Saul, vendo que os homens estavam vindo para guerrear contra ele se precipitou e acabou queimando o holocausto sozinho, sem a presença de Samuel, que era o sumo sacerdote. E ele tomou uma atitude precipitada por conta própria. Ele quis ser independente. Havia uma ordem e havia como é que eu posso dizer? Só o sacerdote podia queimar esse holocausto. Outra pessoa não podia. Foi algo que o Senhor estabeleceu para aquela época, né? Para aquela geração. Então, Saul jamais poderia ter queimado aquele holocausto. Para você trazer para o seu dia a dia, o que a gente aprende com essa passagem bíblica, com esse registro lá de 1 Samuel, capítulo 13, o que a gente traz para nós? O que é importante a gente entender com essa palavra? E o que isso tem a ver com independência e morte? Quanto mais acreditamos poder fazer as coisas segundo o nosso entendimento, segundo o nosso conhecimento, segundo aquilo que a gente acha ser certo, porque Saul pensou, não posso ficar sem apresentar o holocausto ao Senhor antes de ser atacado por essas tropas que vêm contra o meu exército, o exército de Israel. Então eu vou apresentar sozinho mesmo, sem a presença de Samuel. E aí ele cometeu um grande pecado. Quantas vezes eu e você
decidimos decidimos resolver problemas sem consultar ao Senhor. Quantas vezes nós acreditamos que temos razão em fazer como achamos que é certo? Questões importantes na nossa vida, sem buscar a presença de Deus. Quantas vezes eu e você fizemos isso? Quantas vezes na nossa vida nós não buscamos o conselho de Deus antes de decidir qualquer coisa? É disso que essa mensagem diz respeito. É sobre isso. Quanto mais independente acreditamos ser, quanto mais independentes a gente acredita estar, mais mortos nós estamos. Nós precisamos encontrar a nossa dependência de Deus. A igreja precisa de homens e mulheres dependentes de Deus, e não de homens e mulheres independentes. Nós precisamos encontrar a nossa dependência de Deus. Apesar da frase grandiosa que Dom Pedro declarou, ele não estava arriscando a sua vida ao proclamar independência ou morte. Até porque, eu não sei se vocês sabem, o pai de Dom Pedro I, o rei português Dom João VI, já havia preparado aquele evento. Então ele não estava arriscando a sua vida quando ele proclamou essa frase tão famosa, independência ou morte. Já quando nós agimos como Saul e queremos ser independentes de Deus, não será mais uma escolha. Preste atenção. Entre independência ou morte. Mas aí a frase deveria ser: independência é morte. Foi o que aconteceu com Saul nessa passagem. Ele escolheu reagir ou reger a sua vida a seu modo e tentava justificar seus atos em função disso. A desobediência a Deus, e depois tentava negociar com o Senhor. As estratégias humanas nunca dão certo. Nunca dão certo. Talvez na hora que Saul tomou aquela atitude de queimar o holocausto antes que Samuel chegasse, ele até pensou: nossa, fiz bem, eu não podia ficar sem fazer isso. Mas quando o homem de Deus chega perante ele, vê a tamanha desobediência que ele acabara de realizar, ele vê que esforço foi em vão, que o sacrifício foi em vão, porque para Deus é muito mais interessante que a gente obedeça do que sacrifique. É muito mais interessante. Essa atitude custou-lhe primeiro o apoio de Samuel, porque a partir daquele momento Samuel deixou bem claro que nunca mais iria o apoiar. Depois custou o seu reino, porque a partir daquela atitude ele perdeu a confiança de Deus e perdeu o seu trono e perdeu um reino todo. A partir dessa experiência de Saul, ele perdeu a posição, ele perdeu a chance que ele tinha de ser rei. Finalmente, Saul perdeu a própria vida. E todos os personagens bíblicos que também cometeram e agiram dessa maneira que Saul agiu, pagaram esse preço. Basta ver a lista de desgraças
que muitos reis viveram e está registrado na Bíblia. Todos eles que se afastaram de Deus, do Deus vivo, pagaram esse preço. Alguém que se recusa a prestar contas a Deus não precisa morrer fisicamente por causa disso, mas a morte espiritual sempre será o resultado, porque nos separa do Deus vivo, nos separa da fonte da vida. Quanto mais dependentes dessa fonte de vida nós formos, quanto mais dependentes, quanto mais necessidade nós temos de orar antes de fazer qualquer coisa, buscar a palavra de Deus, buscar a resposta de Deus antes de tomar qualquer atitude, mais vida nós teremos em nós, mais vida nós vamos gerar para aqueles que nos rodeiam, porque a fonte da vida está em Deus. Ele é a fonte da vida. E uma promessa linda que está na Bíblia é que aquele que crê nele terá vida e vida em abundância. Então não tem como eu crer nele e ter vida em abundância se eu não dependo dele. Eu preciso depender de Deus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, e não somente quando eu estou passando por uma prova, ou quando eu estou passando por uma dificuldade, ou quando a calamidade bate na minha porta. Eu preciso depender de Deus a cada manhã. A cada manhã as misericórdias de Deus se renovam, porque todos os dias nós dependemos dele. Antes de sair de casa, nós dependemos de Deus. Finalizando, olhemos para os acontecimentos ao nosso redor. Onde estão os líderes e as pessoas em geral que pautam sua vida na dependência de Deus? Há só uma esperança: buscar em cada detalhe viver sob a orientação de Deus. Muitas vezes a gente passa por essa experiência. É comum nós conhecermos a Deus, nos apaixonarmos por Deus, mediante uma dificuldade em que Ele nos dá o escape, nos dá a vitória. E aí nós pensamos, está tudo bem. Eu recebi minha vitória e agora é só tempo de adorar e agradecer. Quando eu for no culto. Tem muitos que pensam assim. E se afastam de Deus. Mas elas pensam assim, não, mas eu não voltei a fazer coisas más, eu não faço nada de errado. Eu estou com Deus. Mas Deus está com você? Muitos dizem, estou com Deus, mas Deus está com você? Você diz, eu tenho Deus, mas Deus tem você? Muitos dizem isso. Eu tenho Deus, eu sou de Deus. Tem até camisetas com essa estampa. Mas Deus pode dizer, Ele é meu. Deus pode olhar para você e dizer, Ele é meu. Ela é minha. Eu tenho ela. Nós precisamos viver esse relacionamento íntimo com Deus. A igreja precisa de homens e mulheres como você, que está hoje meditando nessa possibilidade de depender nos detalhes de Deus, de mudar a sua história antes de cometer o desvaneio
que Saul cometeu nessa passagem. Saul cometeu o maior desvaneio da vida dele. Depois ele enlouqueceu de verdade. Mas o ponto de partida da loucura de Saul foi justamente nesse momento em que ele decidiu sacrificar em vez de obedecer. Não importa a circunstância, não importa a situação. Os homens estavam vindo contra Saul, mas ele deveria ter ficado firme e só sacrificar no momento em que o sacerdote chegou, que foi Samuel. Tudo seria diferente na vida de Saul. Tudo seria diferente, mas ele colocou tudo a perder por pensar que tinha condições de fazer as coisas sozinho, que ser independente. Buscar em cada detalhe viver sob a orientação de Deus e jamais pretender trocar a obediência a Ele por sacrifícios ou realizações próprias, quaisquer. Experimentar uma vida em abundância vivendo na dependência de Deus, que é a fonte da vida. Queridos, eu quero orar com você. Eu quero entrar na presença de Deus em concordância com você. Quero orar pela sua família. Quero orar pela sua vida com Deus. E quero também aproveitar e orar com vocês por esta nação, pela nação brasileira e também pela nação americana que está passando por esse momento difícil. E vamos pedir para Deus ter misericórdia do povo da América, principalmente quem está morando ou quem está visitando, ou quem está na Flórida, em Miami, e nessas cidades de risco de passar o furacão Irma. Que esse furacão se dissipe no Oceano Atlântico e não chegue até essas cidades. Que Deus tenha misericórdia. Quero orar com você. E eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória. Que Deus vai te dar resposta. Que Deus vai te dar renovo. Que Deus vai fortalecer o seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por mais uma sexta-feira que o Senhor me permite gravar esse vídeo e orar juntamente com quem está agora assistindo. Senhor nosso Deus e Pai, nós clamamos pela Tua provisão, mediante as necessidades que a Tua onipotência pode encontrar na vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Na família, Senhor, na saúde, nas finanças, meu Deus, na vida espiritual, na vida emocional deste homem, desta mulher. Senhor, Tu és o Deus de restituição, Tu és o Deus de regeneração, Tu és o Espírito Santo Consolador que nos foi dado pelo Senhor. Consola o coração partido, consola, Senhor, aqueles que estão hoje enlutados pela perda do seu ente querido, da pessoa que ama, da pessoa que tanto fará falta, Senhor, nos seus dias aqui na terra. Consola, Senhor. Consola com a Tua presença santa, amorosa, graciosa do Espírito Santo. Consola em nome de Jesus, suprindo todas as necessidades deste homem, desta mulher. Supre, Senhor, as nossas necessidades nessa noite, sejam elas quais forem. Entra com a Tua providência, Senhor. Desperta a nação brasileira, meu Deus. Liberta a nação brasileira, Pai. O Brasil pertence a Ti, Jesus. O Brasil é do Senhor. Querido Deus, nós pedimos também pelo povo da América,
que está clamando, pedindo que o Senhor, que é Deus onipotente e pode todas as coisas, dissipa, Senhor, esse furacão. Não permita que ele chegue, Senhor, nas cidades que está previsto chegar, Senhor, meu Deus. Estende a tua mão e repreende tu, Senhor dos exércitos, esse furacão Irma, para que se dissipe no oceano e não chegue à terra. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Você que esteve comigo esses minutos, que Deus te dê a graça, que Deus te dê a paz e a comunhão sem igual com o Espírito Santo. Tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado na presença do Senhor e que nós possamos nos reencontrar na próxima sexta-feira, se o Senhor não voltar antes. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.